você não me conhece, meu nome é Samara, eu moro aqui em Cork, na Irlanda, e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre como eu vim parar aqui nessa cidade e por que eu escolhi Cork para morar. Bom, quem já me conhece há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, sabe que antes de vir aqui para Cork, antes de vir para Irlanda, eu estava morando na Inglaterra. E todo mundo sabe que na Inglaterra é um pouco mais complicado pra gente que é brasileiro, pra conseguir um visto, fica lá legalmente. Não é tão fácil como é aqui na Irlanda. E aí o que aconteceu é que meu visto lá estava vencendo. E eu também não tinha tempo de ir pra uma universidade, de renovar o meu visto de uma outra forma lá. Com isso, eu percebi que eu tinha que deixar a Inglaterra o mais rápido possível e procurar algum outro país pra morar. E aí eu comecei nesse planejamento. Isso assim, uns 3 meses antes do meu visto vencer, eu comecei a fazer esse planejamento. O Matê, ao mesmo tempo, ele também estava pensando em se mudar, principalmente porque ele queria voltar a estudar, ele queria morar comigo, é claro, e ele queria voltar a estudar, e ele estava meio que farto do trabalho dele lá na Inglaterra e tudo mais. E aí, assim, pra ele, qualquer país que fosse da União Europeia, era beleza, era fácil, porque ele tem um passaporte. Só que pra mim é mais complicado, né? E aí eu comecei a ver quais eram as opções que eram mais fáceis pra mim. A princípio, assim, a gente tinha escolhido ir pra França. E aí ele começou a aprender francês, estudar francês todo dia. Só que com o passar do tempo, ele percebeu que ele não estava aprendendo francês, não numa velocidade suficiente para que ele pudesse trabalhar em francês quando ele chegasse na França. E aí a gente mudou, assim, de ideia de última hora e a gente resolveu replanejar tudo para vir aqui pra Irlanda. Mas assim, normalmente quando as pessoas pensam em vir aqui para Irlanda, a primeira coisa que elas pensam é em ir para Dublin. Só que no nosso caso, a gente nunca pensou em ir para Dublin. A gente nem pesquisou Dublin e a gente descartou Dublin assim antes mesmo de pesquisar direito para onde que a gente ia. Eu vou contar para vocês por quê. Basicamente, a gente tinha morado em Londres e depois a gente foi para Maidenhead, que é uma cidade no interior da Inglaterra. E quando a gente foi para Maidenhead, a gente percebeu uma qualidade de vida muito melhor. Em Maidenhead, a gente não encarava trânsito, a gente não pegava ônibus, a cidade era muito mais segura do que Londres. A gente conseguia, inclusive, chegar em Londres mais rápido do que quando a gente morava lá, que a gente tinha que sair da zona 4 de Londres para chegar até o centro. Então, a gente levava 40 minutos nesse percurso quando a gente morava na zona 4 e quando a gente morava numa outra cidade, a gente levava 20 minutos quando a gente pegava o trem direto para chegar em Londres. Ou seja, era até mais rápido chegar em Londres morando em outra cidade. E aí, quando a gente foi, né, escolher qual cidade da Irlanda, então a gente moraria, já que a gente não moraria em Dublin, já tínhamos isso na nossa cabeça, o Matê começou a pesquisar os cursos e as universidades, colleges, coisas que ofereciam o curso que ele queria. Foi aí que ele encontrou no Cork College of Commerce o curso de terapias holísticas, que é o curso que ele faz hoje. Ele aplicou para esse curso, ele estava pensando também em aplicar para um em Limerick. Mas aconteceu que ele foi aprovado nesse curso, assim, ele fez a inscrição, já recebeu uma carta e aí ele só precisava comprovar que ele sabia inglês, porque ele não tem inglês como idioma nativo, assim como nós, temos que comprovar isso também. Então eu meio que gosto de dizer que Cork que escolheu a gente, não a gente que escolheu o Cork, porque por causa dessa aprovação dele a gente decidiu então que a gente iria pra Cork. Mas se você está vindo pra cá e você, pra Irlanda, né, e você tá em dúvida se você vai pra Dublin, pra Cork, pra Galway, pra onde que você vai, eu tenho algumas vantagens para você escolher uma cidade do interior ao invés de escolher Dublin. Uma delas, acho que é a mais óbvia, é o custo. O custo de vida em Cork é muito melhor do que o custo de vida em Dublin. Isso, assim, realmente é uma coisa que é possível, que eu vejo que é verdade. Que realmente o custo de vida aqui é muito mais barato. Não sei, você vai me dizer, Cork é a segunda maior cidade da Irlanda. E aí, por isso, vocês vão me perguntar se Cork não se enquadra numa cidade grande, então. Não, gente, Cork não é uma cidade grande. Apesar dela ser a segunda maior cidade da Irlanda, Cork tem uma média de 124 mil habitantes apenas. Então ela é, sim, uma cidade pequena. Inclusive, no meu ponto de vista, eu acho que o padrão, assim, de cidade grande da Irlanda é um pouco diferente dos outros países. Eu não acho que Dublin também seja uma cidade grande como Londres, por exemplo, tá? Dublin é sim uma cidade grande comparado a Cork, com certeza, mas também não é, apesar de ser a capital, não é aquela coisa que a gente imagina, principalmente porque a gente vem do Brasil, onde a gente sabe que as cidades são enormes, que o país é enorme, e quando a gente viaja para outros países aqui na Europa também, a gente tem essa sensação de que as capitais de lá são muito maiores do que aqui. Mas eu acho que
apesar de tudo, Dublin ainda tem um pouquinho de cara de cidade pequena, apesar de ser uma cidade grande, você me entende? Não sei se eu estou viajando. Aliás, pessoas que moram em Dublin, se vocês puderem comentar aqui pra mim o que vocês acham sobre morar em Dublin, se vocês morando aí também acham que Dublin é um pouco pequeno pra ser uma capital, deixa aqui no comentário, diz aí o que você acha, que eu agora fiquei aqui curiosa e seria legal se a gente transformasse isso aqui num fórum, né? Mais uma vantagem que a gente tem aqui em Cork, sim, que é verdade, é o custo de vida. Uma outra vantagem que a gente tem aqui em Cork é que a gente consegue fazer a maioria das coisas andando. Apesar de que, por exemplo, eu moro um pouco mais afastado do centro, eu tenho que pegar ônibus e o transporte público de Cork é horrível. Falei até com R de carioca mesmo, de português, que é Cork, porque é horrível, é horrível. É um dos piores transportes públicos que eu já tive que encarar aqui na Europa, é o transporte público de Cork. Mas, assim, quando você tá ali no centro da cidade, você consegue resolver a maioria das coisas andando. Você não precisa depender do transporte público para isso. E isso, sim, é muito vantajoso. Um outro benefício que eu vejo é que as cidades menores daqui da Irlanda, elas são, sim, mais seguras, sabe? Porque elas são mais calmas mesmo. Então, a probabilidade de alguma coisa acontecer, de você ser roubado, por exemplo, é muito menor morando aqui em Cork do que morando em Dublin. Claro que tudo pode acontecer nesse mundo, a gente sabe disso. Mas... se a gente for falar de probabilidade, com certeza a probabilidade de alguma coisa acontecer com você por aqui vai ser um pouco menor. E assim, eu sinto particularmente que Cork oferece tudo que você precisa para viver bem, como se fosse uma cidade grande. Apesar dela ser uma cidade pequena, com poucos habitantes, mas ela tem as lojas que você gostaria de comprar, o que você quiser comprar, e o que ela não tem, você pode comprar online. A única coisa que eu tenho a reclamar é que em Cork não tem Uber. Eu não sei se você sabe disso, mas aqui não tem Uber. E o preço do táxi é, assim, um absurdo. Então, eu gostaria muito que a Uber funcionasse aqui em Cork, mas pelo que eu vi, só funciona em Dublin. Esse vídeo, assim, tá sendo bem rápido mesmo. Eu tô até falando rápido, porque, assim, né, ativou o negócio aqui de vou fazer um negócio rápido. E aí comecei a falar rápido também. Mas, se você é do tipo de pessoa que gosta de um fervo da cidade grande, Cork, apesar de ser a segunda maior cidade da Irlanda, ela não é grande pra isso. Aí eu aconselho que você vá para Dublin, tá? É um conselho meu, assim, pra você. E se você gosta de uma calmaria, a Irlanda é o país pra você. Inclusive, as menores cidades da Irlanda, inclusive Cork, são uma ótima opção, contando com todas essas vantagens aí que eu acabei de comentar. Como eu falei, o vídeo é bem rapidinho mesmo, mas eu acho que essa é uma pergunta que eu recebo muito e que vocês... me pergunta, e eu acho que é interessante, porque quando eu vim pra cá, né, praticamente a cidade me escolheu, mas se eu tivesse que escolher a cidade, eu não sei quais seriam os critérios que eu teria que usar pra isso. Então, eu tô te falando assim, que pela minha experiência morando aqui, Cork tem essas características que talvez seja bom ou ruim pro que você está esperando. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!